Nos últimos 12 meses, as ações do Banco Inter tiveram uma alta de mais de 200%. Mas será que investir em ações da empresa do Banco Inter ainda é um investimento promissor para o futuro? Nesse vídeo veremos a prévia operacional de Banco Inter atualizada. Também vou mostrar para vocês alguns indicadores muito importantes na hora de analisar uma empresa como, por exemplo, o Banco Inter, a startup, esse banco digital. E no final do vídeo também vou mostrar para vocês como que foi a evolução das ações de Banco Inter na minha carteira. Eu comprei ações do Banco Inter lá em abril de 2019, então tive uma alta valorização ali, um spoiler de mais de 600%. Eu vou mostrar para vocês certinho como que eu acompanho, como que eu vejo isso. Então eu estou aqui com a prévia operacional do Banco Inter do segundo trimestre de 2021. Então ele divulga isso aí, o nome já fala, é uma prévia do resultado que virá, né? Uma prévia operacional das operações dele. E em relação ao banking aqui, finalizamos o segundo trimestre de 2021 com 12 milhões de clientes. Adicionamos quase 2 milhões de contas só no segundo trimestre de 2021, em 3 meses quase 2 milhões de contas. Abrimos cerca de 30 mil contas por dia útil no trimestre. E encerrou ali o trimestre com 1,31 mil médio de saldo médio por conta cliente. Finalizamos o mês de junho, né, com NPS de 84 pontos. A NPS ali é uma métrica que usa para ver a satisfação do cliente, até que ponto o cliente recomendaria o banco para outra pessoa. Então esse NPS está alto, está ótimo. Ultrapassamos 350 milhões de logins no app e transacionamos quase 10 bilhões de reais em cartões no segundo trimestre de 2021. Teve um aumento aqui também no crédito, olha só, o crédito atingiu quase 5 bilhões, no crescimento de quase 30%, o crédito para empresa. No Intershop também teve uma alta expressiva, transacionamos 774 milhões de reais no Intershop, atingimos 2 bilhões e meio, né, em GMV nos últimos 12 meses, realizamos mais de 5 milhões de vendas, um crescimento de 200%, né, esse comparado com o trimestre do ano passado, e chegando a 16 milhões de transações, e trouxemos 423 mil novos clientes no segundo trimestre de 2021 em relação ao Intershop. Então eu já tô falando Inter, não mais Banco Inter, porque na verdade nem tá sendo chamado assim mais de banco, né? O Inter quer expandir e ir muito mais além do que apenas banco, e chamar assim de plataforma Inter. Dentro dele consta com serviços bancários, com serviços de seguros, com serviços de shopping, com serviços de delivery, com serviços de crédito. Então está se tornando cada vez mais uma plataforma mais completa. Com a aquisição da Stone lá no exterior, mostra também que é uma plataforma que está cada vez mais se inovando tecnologicamente e está pensando em crescer cada vez mais e se expandir e ir muito além do que apenas banco digital. E um ponto importante que eu queria compartilhar aqui com vocês é: não podemos olhar para o Banco Inter e esperar dele a mesma coisa de um banco tradicional. Às vezes você que está me assistindo aqui já tem um conhecimento bacana, mas tem muita gente chegando aí e tendo os primeiros contatos com análise de investimento e vai querer comparar e esperar a mesma coisa do Banco Inter, como por exemplo do Banco Itaú. Não podemos esperar a mesma coisa. Se você vir aqui no meu canal, lá nos primeiros vídeos, lá em abril de 2019, eu comprei o Banco Inter, até compartilho com vocês e falo assim: pessoal, eu estou comprando aqui um small cap, mas não vou dar o mesmo peso que eu dei às outras empresas da minha carteira mais consolidada a esse small cap. Eu coloquei R$ 200, meu primeiro investimento em Banco Inter, e geralmente ali eu colocava 500 em determinada empresa, porque no vídeo lá eu falo, né, o small cap tem ali o poder de trazer uma grande valorização para nós, porém é um alto risco. Como a empresa small cap geralmente está ali se financiando, captando dívida, pode acontecer desses investimentos não se concretizar e a empresa ir por água abaixo. Por isso que é importante gerenciar o risco. Então quando eu investi em Banco Inter, eu soube o que esperar dele. Eu administrei o risco e ganhei com a valorização, mas a valorização não veio à toa, não foi por sorte. A base de clientes do Banco Inter de correntistas aumentaram muito. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um dado aqui no Excel. Olha só, quando eu investi lá em Banco Inter em 2019, estava em média aqui, ó, menos de 4 milhões de correntista. Menos de 4 milhões, olha só. Agora, em 2021, o número de contas digitais tem mais de 10 milhões de contas digitais abertas. Então, lá em 2019 era aberto em média 12 mil contas por dia. Hoje em dia, 30 mil contas. Então, o número de cartões utilizados lá em 2019, olha só, 1 milhão. Enquanto agora, em 2021, mais de 2 milhões.
Então essa valorização do Banco Inter não veio à toa. O banco veio crescendo, veio dobrando, triplicando a sua base de clientes, triplicando a sua base de contas. Isso fez com que ele crescesse e automaticamente refletisse no preço das suas ações. Então, voltando ao que eu estava falando, eu gerenciei o risco, coloquei R$ 200, me dei bem ali com a valorização, com o crescimento do banco, mas tudo poderia ter ido por água abaixo se os investimentos e o crescimento do Banco Inter não se concretizasse. Você não pode esperar do Banco Digital igual ao Banco Inter a mesma coisa que você espera do Banco Itaú. Por exemplo, em relação a dividendos, Banco Inter, se a gente ver aqui no site Status Invest, deixa eu puxar aqui, olha só o dividend yield de Banco Inter, 0,7%, então não paga dividendos. É uma empresa que não tem um perfil de pagar dividendos agora, porque não é interessante para ela distribuir o lucro dela agora. O interessante para ela é pegar tudo que ela ganha e crescer suas operações, investir na base de clientes. Então eu já sei que não vou ganhar dividendos do Banco Inter. Eu tenho que ter essa visão na hora de investir em uma empresa, saber o que esperar dela para você não se frustrar, não se decepcionar e sair aí vendendo as ações das empresas. Então eu, no caso, invisto em Banco Inter e sei que dividendos eu não espero dela, eu espero um crescimento, eu espero que ela cresça mesmo, essa plataforma Inter se inove tecnologicamente cada vez mais, que se expanda as suas operações e que no exterior seja só um pontapé inicial para ela crescer muito mais, né, listada lá no exterior do que está aqui no Brasil. E eu queria passar para vocês duas métricas interessantes para analisar a empresa como o Banco Inter, né, o banco digital, que é o CAC, é o custo de aquisição por clientes do banco. Basicamente mostra quanto a empresa gasta para captar um novo cliente. E a outra métrica também que conversa com o CAC é o LVT, que é o Lifetime Value. Mostra ali a provisão de receita que o cliente vai gerar ao longo do tempo para a empresa. Então, por que eu disse que essas métricas conversam entre si? Porque o LVT tem que ser bem superior ao CAC. Porque o custo desse cliente tem que ser menor do que o que esse cliente vai gerar de receita ao longo do tempo. Então, vou mostrar aqui para vocês como que é o modelo de negócios do Banco Inter. Eu vim aqui em nosso modelo de negócio. Então o que ele tenta fazer? Ele aumenta de base de clientes com baixo CAC. Então ele vem aumentando a base de clientes com CAC baixo, né, com custo baixo, mais baixo CTS, mais baixo receita de serviços, que vem a crescimento na venda de serviços, mais novos produtos, que ocasiona um crescimento exponencial de receitas. Então o Banco Inter tenta ali aumentar sua receita com baixo CAC, ou seja, com custo por cliente baixo. Outro ponto também é que banco digital, como por exemplo o Banco Inter, não ganha dinheiro igual, por exemplo, é o banco mais consolidado. Eu vou te mostrar aqui agora onde que vem as fontes de receita do Banco Inter. Principais fontes de receita, a gente pode ver aqui da onde que vem a receita do Banco Inter. Olha aqui, a maioria aqui em relação ao tempo, a receita de curto prazo é o depósito à vista. Para quem não sabe, o banco ele capta dinheiro e empresta com juros maior. Ele capta o seu dinheiro ali, por exemplo, na conta corrente. O dinheiro que está lá na sua conta corrente, ele não está lá, né? Ele já pode usar para emprestar para outra pessoa. É claro, se você sacar, você tem direito a ele. Mas com base naquele valor, ele sabe o que pode emprestar para outra pessoa e cobrar um juros maior do que te paga. Então, cartão de débito, cartão de crédito, a plataforma para investimentos, seguros, câmbio, né, ganha com spread, o marketplace do Banco Inter, e crédito imobiliário, crédito para empresa e crédito para consignado. E por que eu falo que banco digital, por exemplo, não dá tanto lucro ou tem a mesma receita que um banco mais consolidado? Porque Banco Inter, por exemplo, teve prejuízo em 2020. Eu estou aqui com o Status Invest aberto e podemos ver que só em 2020 ele teve um prejuízo de 7 milhões de reais. E você percebe que um banco como ele não tem uma DRE redondinha, igual um banco tradicional, sempre lucrando pouquinho, às vezes lucrando menos, mas aquela receita perene. Ele teve um prejuízo aqui de 7 milhões, aí em 2019 já teve um lucro de 78 milhões e tudo mais. Então é bem volátil ali, não tem uma receita resiliente, não tem um lucro resiliente. Agora, o que o Banco Inter separou aqui que seria uma vantagem competitiva dele frente a outros bancos, né? Somos pioneiros na era digital no mercado bancário brasileiro, possuímos a solidez de um banco com mais de 25 anos de história, o espírito inovador presente na fintechs. Então, nossa estratégia elimina totalmente a necessidade de existência de agências físicas e nos permite alcançar uma ampla cobertura nacional com uma estrutura de custos enxuta e muito mais eficiente que os bancos tradicionais. Então é digital, mais gratuito, mais completo. Então qual que é a ideia do Banco Inter? Ele não tem aquela necessidade de CAPEX alto, né? O que é CAPEX? Investimento imobilizado alto, agências físicas, estruturas, imóveis e tudo mais. Não tem essa necessidade e a ideia dele é gerar valor para o acionista, mesmo sem ter essa alta necessidade de CAPEX. Ao invés de ele investir nisso, ele investe ali na experiência para o cliente, na experiência para o usuário. Como? Né? Reduzindo o máximo ali de custo para ele, trazendo cada vez
mas clientes com baixo custo de aquisição por cliente. E antes de mostrar aqui como que foi a performance das ações de Banco Inter na minha carteira, eu quero dizer que a Levante preparou um relatório completo somente sobre as ações de Banco Inter, porque o que eu trouxe aqui no vídeo é apenas mostrando alguns dados importantes que você tem que ter na hora de olhar uma empresa como o Banco Inter. Você tem que focar mais na questão de ver o crescimento que ela está tendo, e não só, por exemplo, se eu fosse ver o prejuízo que ela deu em 2020, né, e ficar assustado. Então, empresas com esse perfil também se olha de maneira diferente. Então, se você quer saber a opinião de uma casa de análise especializada sobre o assunto, eu vou deixar aqui o link na descrição. Você vai ver lá a opinião dela, se vale a pena ou não investir em ações de Banco Inter. Lembrando também que ela mostra ali os pontos fortes, os pontos fracos sobre a empresa, beleza? Eu vou deixar aqui, é totalmente gratuito, você não paga nada, só pegar o seu relatório aqui na descrição. Então eu estou aqui com a minha carteira aberta. Como que eu posso ver a rentabilidade de ativos específicos? Porque o gorila aqui, ele mostra a rentabilidade, né, de toda a carteira. Eu vou vir em período selecionado e vou clicar aqui desde o início, e ali eu vou ter acesso a toda uma carteira como um todo, olha só. Mas como que eu faço para ver ativos específicos? Eu vou clicar aqui, né, renda variável que eu tenho. Eu vou clicar aqui na parte de ações e automaticamente vai abrir aqui todas as ações que eu tenho. E a empresa que mais está representando a minha carteira é justamente aqui, ó, BID4, Banco Inter. Vou clicar em cima dele aqui e pronto. Aqui já mostra que eu tive um lucro de R$ 5.000 com o Banco Inter e já mostra como que tá toda a minha posição em Banco Inter, né? Quase R$ 7.000 ali. E o mais interessante aqui no Gorila é que eu consigo ver somente a rentabilidade do ativo específico. Então eu comprei aqui, ó, Banco Inter em abril de 2019, dia 8 aqui, dia 5, mais ou menos dia 4 de abril de 2019, e tive essa rentabilidade aqui, ó. Lembrando que em 2020 ali, no auge da pandemia, ficou até negativa a minha rentabilidade em Banco Inter, mas eu continuei comprando e agora está com uma rentabilidade bem expressiva de 645% somente em ações de Banco Inter. Eu não sei se vou vender ainda, estou pensando o que eu vou fazer em relação, né, a ele ser listado lá fora, mas o assunto do vídeo não é esse. O assunto do vídeo é: vale a pena ou não investir em ações do Banco Inter? Com tudo que eu mostrei aqui para vocês, um banco crescendo cada vez mais a sua base de clientes, crescendo cada vez mais o número de contas abertas diariamente, um banco focado em inovação tecnológica, com uma pegada muito mais do que apenas banco, né? Querendo que a plataforma Inter cresça cada vez mais e se expanda e vá além de ser apenas um banco digital. E mesmo assim, se virmos aqui, o LPA dele, né, o lucro por ação, tá bem baixo, mas ainda tem um pouquinho, tá em 0,02 centavos. Clicando aqui, eu percebo a evolução do LPA, no caso desde quando ele é listado aqui na bolsa. Olha só, lá em 2019, 2,33, né, R$ 2,33 por ação ele deu de lucro. Em 2020, que ele deu prejuízo, o LPA ficou negativo, ó, menos 0,3, mas agora voltou a ficar positivo novamente. Então ele dá lucro sim, o Banco Inter está dando lucro, mesmo que é baixo, mas todo o lucro que ele tem, ele pega e investe na própria empresa para crescer, e lá na frente, quem sabe, né, quando não tiver mais para onde crescer, quando essa plataforma Inter se sentir madura, né, porque eu acho difícil, porque tá numa pegada de crescimento gigante, tá numa pegada ali que quer realmente se inovar em empresas fintech, startups aqui no Brasil existentes. Então vamos ver aqui até onde que vai. Agora eu te pergunto, você investiria nessas ações? Para você não vale a pena pagar esse PL de mais de 3 mil aqui, né? Esse preço sobre lucro mais de 3 mil. Porque eu falo, né? Ah, tá caro. Se você for ver indicadores múltiplos de valuation, realmente pode dizer que tá cara, mas não tem como uma empresa com um crescimento tão exponencial assim estar com PL baixo, né? Está barata. Qual que é a sua opinião? Você investiria ou não? E se você achou interessante o que eu mostrei aqui, você acompanhar a performance e ver o histórico de rentabilidade também, além de ver o histórico da sua carteira, ver de ativos específicos, eu vou deixar o link para baixar o Gorila aqui na descrição. Entre lá, baixe, que você não vai pagar nada para usar ele, você pode usar para gerenciar a sua carteira. Então te espero no próximo vídeo.